Olá meninos, vamos lá para a nossa segunda parte, então, para o nosso vídeo 2. A gente vai tratar aqui, então, vai continuar tratando sobre a questão da emancipação política da colônia brasileira em relação ao domínio de Portugal. O ponto mais interessante é que essa conjuntura europeia das invasões napoleônicas em Portugal leva a coroa portuguesa a vir justamente para o Brasil, tá? A colônia brasileira. Esse fato é muito interessante porque isso faz com que haja por interesse por parte do Dom João VI, o príncipe regente, de uma reestruturação ou uma estruturação de vários elementos aqui no Brasil. E eu vou citar alguns aqui, como por exemplo a necessidade da criação daquilo que ficou conhecido como a Gazeta do Rio de Janeiro, que é o primeiro jornal de circulação do Brasil, ocorrido no ano em setembro de 1808, tá? Então Dom João VI ele provoca essa mudança aqui. Outra coisa que o Dom João outro elemento de infraestrutura que provocado aqui na colônia foi a criação de teatros, a criação de academias literárias, a criação da biblioteca real, que hoje é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, tá? A criação de ministérios, tribunais, a criação da Casa da Moeda e também, principalmente, aí, a criação do Banco do Brasil, tá? Então, a grande preocupação era ter essa infraestrutura fora as avenidas de circulação foi criada dentro do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi a grande região que foi muito benéfica em termos estruturais com a chegada da família real portuguesa aqui, né? Só que essa chegada deles foi em 1808 e até o ano de 1815 eles permaneceram aqui. Por que eu falo do ano de 1815? No ano de 1815, retornando para o contexto europeu, ocorre o fim da Era Napoleônica, né? E aí o Congresso de Viena, que foi a reunião das principais lideranças, as principais monarquias absolutistas europeias, fez com que voltasse a discussão da reorganização política do ambiente europeu. E Portugal estava inserido dentro dessa reorganização, tá? Bom, o que ficou definido? Ficou definido que um dos princípios do Congresso de Viena era o princípio de legitimidade. Todos os reis que foram afastados por Napoleão Bonaparte, inclusive nesse caso aqui o Dom João VI, né, que era o regente, o monarca que estava aqui dentro da colônia brasileira, poderia e teria o direito de voltar e ocupar as suas cadeiras, a sua cadeira, no caso, em Portugal. Bom, 1815 passou, o Dom João não retorna para Portugal, e aí nós temos o ano de 1815, 16, 17, 18, 19 até chegar o ano de 1820, quando estoura em Portugal uma revolução liberal, tá? Como o Dom João não retornou para Portugal, estoura uma revolução liberal em Portugal. Antes dessa revolução liberal, Portugal acabou no próprio ano de 1815 fazendo com que o Brasil fosse elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Então o Brasil não tinha mais status de colônia já no ano de 1815. Lembrando, voltando lá um pouquinho, no ano de 1808, aquilo que era constituído como pacto colonial, ou seja, metrópole e colônia, ele é quebrado com a colônia vindo para cá. Então, por isso que eu falei no vídeo que progressivamente há indícios dessa ruptura do pacto colonial, metrópole e colônia, tá? E aí, a Revolução do Porto, voltando ao nosso tema, a Revolução do Porto de 1820, vai levar a um movimento de base, um movimento de caráter liberal em Portugal. Esse movimento revolucionário,
exigia o retorno imediato do rei Dom João VI e a convocação de uma Assembleia Constituinte. Na verdade, a ideia, já no ano de 1820, era reconduzir o Brasil à condição de colônia, reestruturar aquilo que era chamado de pacto colonial, mas já um movimento bem tardio pelos aspectos de autonomia que a colônia brasileira foi ganhando com o passar do tempo, com a presença da família real aqui dentro, né? Bom, Dom João, diante da forte pressão, diante da questão de segurar a sua condição ao trono, o que ele faz? Ele, no ano de 1821, em abril de 1821, ele retorna para Portugal. Entretanto, ele deixa o filho dele, o príncipe regente, o Dom Pedro, sobre os cuidados aqui do Brasil, tá? Na verdade, o que nós temos a partir do retorno de Dom João é uma forte pressão da coroa portuguesa por um processo de recolonização, tá? E aí nós vamos ver um movimento aqui, diferentemente aí até que às vezes a historiografia fala, os portugueses que estavam aqui queria a recondução do pacto colonial. Não, muitos portugueses aqui, na verdade, eles estavam querendo que um processo de autonomia, uma autonomia política também, tá? Para ficar assim, para ficar com um ambiente livre, um ambiente liberal, para que ocorresse o que? Uma nova direção, não sobre o domínio de Portugal, mas um domínio interno. Então, nós tínhamos efetivamente aqui no Brasil nessa época uma elite agrária, uma elite comercial que queria, de fato, uma separação, uma segregação em relação à coroa portuguesa, tá? E aí, essa elite, ela observa com bons olhos essa permanência do príncipe e o escolhe como a grande personalidade que vai dar condução ao processo político emancipatório. O príncipe regente, o Dom Pedro, além dele ficar aqui no país, ele ainda deu ares de uma nova conjuntura. Quando ele recebe a pressão de retornar ao trono português, até a Portugal, tá? E aí, em janeiro de 1822, ele vem com o famoso Dia do Fico, tá? Foi quando ele responde à coroa portuguesa que não retornaria a Portugal e não levaria a colônia não levaria o território brasileiro à sua recondução colonial, tá? Vários movimentos pró autonomia política, pró emancipação começaram, principalmente alguns vindos de São Paulo, e o Dom Pedro fez uma viagem, mesmo porque ele tinha a sua amante lá, a Domitila, que estava em Santos, tá? E aí, ele, no retorno a essa viagem, nós temos a romantização do processo emancipatório, né? É quando o Dom Pedro recebe a notícia do movimento de tentativa de recondução da coroa portuguesa, e o Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, vai declarar o grito do Ipiranga, né? Independência ou morte. Na verdade, a historiografia brasileira não tem um consenso e nem sabe se houve realmente o grito do Ipiranga, por isso que eu coloco que esse momento é um momento de romantização, tá? Você vai observar na tela do Pedro Américo, essa tela foi construída no ano de 1822, nós temos lá o Dom Pedro empunhado o seu cavalo branco com a espada e tal. Então, assim, é tudo uma romantização, porque na verdade a gente sabe que o Dom Pedro, quando ele assina o documento, ele estava numa comitiva com 4 pessoas e estava montado no lombo de um burro, porque o burro é que aguentava o terreno acidentado. Mas naquele momento, o 7 de setembro, ele vai sim representar o primeiro movimento jurídico, o movimento para ocorrer a separação definitiva, mas não romantizado como na tela do Pedro Américo.
beleza? Mais discussões nós vamos fazer, nós vamos voltar nos próximos vídeos e vamos concretizar o governo de Dom Pedro I, como é que vai ser essa formação desse governo, a formação desse novo país, os primeiros anos, as dificuldades e posteriormente as revoltas que vão ocorrer aqui dentro do território. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. Nós vamos falando. Até mais.